Muito se discute a respeito do ensino médio brasileiro, visto hoje como mais uma revisão do que foi aprendido no ensino fundamental. Atento a isto, o Colégio Bialik traz uma nova proposta para o ensino médio do colégio. Para explicar melhor esse novo projeto pedagógico, a equipe do Shalom Brasil entrevistou o coordenador e idealizador desse projeto inédito, o professor Dr. João Guedes. Olá, o Shalom Brasil de hoje conversa com João Carlos Guedes da Fonseca sobre o novo ensino médio do colégio. João, para a gente começar, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre este novo projeto do ensino médio. O ensino médio do Bialik, ele é organizado a partir de 3 pilares básicos, né? Um pilar que tem a ver com o modo pelo qual a escola compreende, ou pelo menos eu compreendi, a maneira pela qual a comunidade judaica se manifesta enquanto tal, ou seja, uma comunidade vinculada à reedição das tradições a partir da leitura do seu livro básico, que é a Torá, e do livro dos seus sábios. Então é um projeto que tem como perspectiva mimetizar essa relação no cotidiano escolar, de tal modo que os alunos eles passam a estabelecer com as matérias que compõem a sua grade curricular uma relação direta com livros eleitos pelos professores mestres, doutores e pós-doutores, que tivessem a capacidade de eleger, diante da tradição que os formou, quais eram os livros fundamentais dessa tradição, segundo a perspectiva deles, e estabelecer um processo de apresentação dessa tradição para os alunos. Então, o primeiro pilar é uma relação direta do aluno com o livro. O segundo pilar tem a ver com um tipo de perspectiva que traz uma espécie de renovação das relações estabelecidas na sala de aula, naquilo que tange a função de uma escola. Qual é a responsabilidade de uma instituição de ensino? A responsabilidade de uma instituição de ensino é ser a porta-voz de uma tradição que vai formar esse menino e que vai vincular esse menino, que é o nosso aluno, menino ou menina, a uma tradição a qual essa mesma escola, enquanto porta-voz, se vê responsável enquanto manutenção desses vínculos com o passado e de projeções desse passado no futuro. Pois bem, o que a gente estabeleceu, quer dizer, o que eu pensei naquele momento era resgatar a função da sala de aula. Ou seja, em vez de ter o centro no aluno ou o centro nas instrumentalizações de conteúdo, o centro mesmo seria a sala de aula na vínculo com a tradição. Então ela é toda apoiada no caderno, né? O caderno é o elemento central da relação que o aluno vai estabelecer com esse conhecimento e com esse professor e com essa tradição e com seus pares. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar diz respeito não somente à figuração da relação do aluno com o conhecimento via o fortalecimento da figura do professor e da sala de aula, tampouco a ideia do livro, mas tem a ver com uma relação com o próprio aluno. O aluno ele deve ser medido pela capacidade efetiva que ele possui de relacionar, de criar novas dimensões de conhecimento não esperadas, de conseguir trafegar para um repertório amplo. O que nós queremos é avaliação externa de qualidade, para que nós possamos inclusive verificar qual é o nível de produção desses meninos. Eu acho, e já percebo isso, e você pode perguntar para os meninos mesmos, que eles já percebem que eles trabalham de um jeito que nenhum dos seus colegas da mesma idade em outras escolas trabalham. E eu vejo um professor só uma vez por semana. Então eu tenho um professor de química e um de química para revisão. Então eu tenho 2 professores por matéria para fazer uma revisão e para ensinar matéria nova. Eu acho que isso é muito bom para... É um sistema mais cursinho, né? De revisão, de aprender também. O que a gente conseguiu em 6 meses foi possivelmente abrir o caminho para aquilo que a comunidade judaica espera há muito tempo fazer, que é uma escola de excelência de vanguarda. As relações que os pais estabelecem conosco, eu nunca vi meu filho estudar tanto, eles fazem muito, eles estudam demais em casa, as avaliações são muito criteriosas, as coisas estão começando a acontecer de uma tal maneira e de modo tão orgânico, que isso passou a ser para o menino não só uma eventualidade de um professor bacana no meio de um grupo heterogêneo, mas uma estrutura exigida pela escola. Então ele trabalha numa dimensão estrutural do processo de aprendizagem. Hoje uma escola como o Bialik, que é uma escola judaica não tida como uma escola ortodoxa, ela contempla no seu currículo uma quantidade de professores e de áreas e de disciplinas provenientes do campo judaico gigantesco, porque o que a gente acredita, e a gente acredita nisso
eu acredito pessoalmente, é que diante da volubilidade do mundo moderno, possivelmente a tradição religiosa judaica é capaz de estabelecer para esse menino uma espécie de esteio. Eu vim no terceiro colegial porque eu gostei muito da proposta, os professores, a maioria doutores, com uma base muito boa, muitos professores de universidade. Minha mãe adorou, tipo, minha mãe e meu pai, assim, mas eles gostaram muito. Acharam que era uma solução que a escola estava dando de se recuperar do perdido e, tipo, levar a gente para um bom caminho, não sei explicar. Tipo, é uma coisa totalmente diferente. Eu nunca tive aulas de 1h30 e agora eu tenho, entendeu?